Boa noite, gente. Eu sou o Mário. É um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado mesmo pelo convite. Eu fico muito feliz com a oportunidade. E queria estar compartilhando com vocês. Antes de compartilhar, eu queria falar. Sou casado, sou seminarista, estou no 2º ano de teologia. Estou em transição aí de líder de célula e supervisor de células ali na IPI para líder dos teens mais lá da igreja, que é a galera adolescente. Então, estou nessa transição e sou metalúrgico. Tenho uma metalúrgica, estamos aí fabricando, produzindo estruturas metálicas, enfim, outras coisas. Quem quiser, depois procura a gente lá fora. Mas sou empresário há uns 8 anos. E queria falar de algo que fiquei muito feliz ao ser convidado, que é a respeito de profissão e vocação. É um tema pouco falado, é um tema onde na Bíblia a gente não consegue muitas vezes ter um entendimento muito claro a respeito disso, mas fui procurar algumas coisas para a gente poder ter uma direção, um embasamento, para a gente poder continuar nessa mesma pegada animal, de unção, de poder, de presença de Deus, falando também a respeito disso, de propósito e do nosso chamado. E procurando a respeito dessas coisas, eu vou estar lendo aqui para vocês rapidão algumas passagens. Por exemplo, Marcos 3,14 diz assim: escolheu 12 designando-os apóstolos para que estivesse com ele, os enviassem ao pregar. Então assim, somos chamados para quê? Nessa passagem nós somos chamados a pregar. Nessa passagem somos chamados para anunciar a respeito das coisas de Deus. Outra passagem, 1 Timóteo 6,12, que diz assim: combata o bom combate da fé, tome posse da vida eterna, para a qual você foi chamado, e fez a boa confissão na presença de muitas testemunhas. Então somos chamados também a quê? A combater o bom combate da fé. Somos chamados também à vida eterna. Então, vai entrando nessa dimensão. Chamado para quê? Somos convidados para quê? 1 Coríntios 2,9, que diz assim: todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Então essa noite você é chamado também para quê? Para contemplar algo que somente Deus pode fazer, algo além da sua imaginação. Talvez você imagine seu trabalho de um jeito, sua vida profissional de alguma forma, mas aqui Deus nos supera, Deus supera nossas expectativas. E Deus nos leva a algo além do que a gente pode imaginar. Então somos também chamados para viver de uma forma sobrenatural. De viver além daquelas pessoas que falam para você: essa faculdade de nutrição não dá nada, vai morrer de fome. Né? Essa faculdade disso aí de não dá nada. Olha o fulaninho lá que anda de carro velho. Essa faculdade, seminarista, velho. Misericórdia, mano. Então isso aí não dá nada. Nós somos chamados ao quê? A viver além do que os outros falam. A entrar numa expectativa de viver o quê? As coisas que Deus pode fazer. Somos chamados ao que mais? 1 Pedro 2,9. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a maravilhosa luz. Então somos chamados para quem? Para sair das trevas e vir para a maravilhosa luz, e vir para a glória, e vir para algo novo, algo gostoso, além de sermos os sacerdotes reais dele, que nós vamos estar falando mais um pouco mais para frente. Somos chamados também, 1 Coríntios 1,18, pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos, é poder de Deus. Então somos chamados para quê? Para contemplar o poder de Deus. Cara, que louvor que é esse, velho? Eu fiquei berrando lá, eu falei: Deus, conserva aí, velho, que eu não vou segurar não. E gritei, cantei, mano, que coisa boa, velho. Que coisa boa você desfrutar de um louvor desse, um negócio poderoso, algo grandioso. Então somos chamados para quê? Para que os outros às vezes passem e falem: meu Deus, olha que louca aquela guria, o tanto que pula. Olha, parece um cabrito. Olha que trem feio, esquisito, tanto que dança. Para os outros, que sejamos considerados sim como loucos. Mas para nós,
que possamos ter a dimensão de que o poder de Deus está em nós. E por último, Efésios 4:4, há um só corpo, um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Somos chamados para ter a nossa esperança em Cristo e começar a alinhar algumas coisas e a nossa vida, acima de tudo, nessa esperança que é Cristo. E daí eu fiquei pensando, né? Falei, Deus, falar de profissão, cara. Não falou de salário, não falou de nada. Falou sobre ser chamado para um monte de coisa. E daí Deus começou a ministrar meu coração da seguinte forma: nós somos chamados na nossa vida profissional também para algumas coisas. Só que antes da gente chegar lá, eu não podia deixar de falar que nós somos chamados para um estilo de vida. Nós somos chamados para tudo isso que a gente falou. Para contemplar o amor de Deus, para contemplar o poder de Deus, para anunciar às pessoas o reino de Deus, para viver de forma digna, de viver de forma grata, para dar o nosso louvor, a nossa adoração a Deus. Então, antes da gente se preocupar com a nossa vida profissional, a gente tem que se preocupar com o quê? Com tudo isso que a gente leu. Eu li acho que uns 8, 10 versículos, fomos chamados para, você foi chamado para, Deus te chamou para. E muitas das vezes o que acontece? A gente se preocupa primeiro, cara, eu preciso estudar. Não estou falando que não é importante, mas acima de tudo, cara, seu coração voltado para Deus, a sua mente voltada para Deus. Vai estudar? Estuda com o Espírito Santo. Vai para a escola? Vai com o Espírito Santo. Não existe o compartimento assim, tipo, ó, vou estudar, Deus. Vou trancar a porta e depois a gente se encontra. Chama ele para perto. Esses dias eu estava lá em casa, e vida de casado é boa demais, velho. Comecei a cantar, a gritar para Jesus. Falei, Jesus do céu, que coisa gostosa é o tal do casamento, cara. Que coisa boa você estar aqui na minha casa, velho. E doido. Eu fiquei imaginando assim, falei, mano, imagina se alguém que não é crente me vê. Eu estava falando com Jesus dentro da minha sala. Jesus, obrigado. Nós estamos sem sofá, coitado, ele sentou no chão. Eu falei, obrigado, Jesus, porque você está aqui dentro, não sei o quê. Eu falei, cara, então, onde você for, aonde tiver a sua preocupação, leva ele. Convida ele para estar. Porque antes da nossa vida profissional, existe o quê? Temos que nos preocupar primeiramente com o reino de Deus. Foi o que a Dê falou, Mateus 6,33. E daí, além desse estilo de vida, que somos chamados para muitas coisas, uma me chamou muita atenção, que é onde a gente vai começar a partir para depois da vida profissional. Muita gente conhece, Romanos 12, 1 e 2, que ele diz assim: portanto, irmãos, rogo pelas misericórdias de Deus que se ofereçam como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transforme pela renovação da vossa mente, para que sejam capazes de experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E isso é algo que a gente tem que levar, porque esse estilo de vida, de ficar experimentando, de ficar vivendo, de ficar tendo a comunhão com Deus, antes de sermos excelentes profissionais, é algo que a gente tem que levar pela vida inteira. É algo que, além de você se preocupar com a sua formatura, com o seu estudo, com tudo isso, você tem que se preocupar, cara, eu preciso oferecer meu corpo como sacrifício a Deus, porque eu sou sacerdote, porque eu nasci para isso, porque antes de eu ser advogado, antes de eu ser um empresário, antes de você ser uma enfermeira, um arquiteto, você precisa compreender o quê? Cara, ofereça o seu corpo como sacrifício a Ele. E daí eu fico imaginando assim, cara, imagina você estudando, você, sei lá, você quer ser um fisioterapeuta. E daí Deus te olhando e você se preocupando mais com as coisas da sua vida, sem se preocupar com Ele. Às vezes a gente caminha tanto, a gente participa tanto, a gente escuta tanto sobre Deus, só que, cara, é tão simples a lógica do negócio. Se preocupa primeiro com as coisas de Deus. Se preocupa primeiro em agradar a Deus, que as outras coisas virão. Se preocupe primeiro em agradar a Deus, em ser tão excelente, ao ponto de você começar a sobrar lá no serviço, cara. Você fala, cara, esse cara aí, ele é bom. Esse cara aí é muito bom. E buscar excelência não só na vida, eu vejo assim, é consequência. A consequência de sermos ótimos cristãos, de sermos filhos apaixonados, ela vai refletir na nossa vida profissional. E daí o perigo acontece o quê? Quando a pessoa tenta fazer o contrário. Eu vou me formar, depois eu começo
a buscar Deus de fato. Aí o cara tenta, se mata, estuda, aí não está firme com Deus, entra na faculdade, acabou com tudo, velho. Ali, se o cara não estiver firme, é o cilada do Satanás, poderosa. Então, aí você já rompeu o seu primeiro propósito que você tinha. Então, não, a hora que eu formar, eu casar, daí eu vou pegar firme com Deus, porque daí eu vou virar um santo. Coitado. Misericórdia. Você começa a errar em outra coisa. Você começa a ter sua preocupação com outras coisas. E assim é o mundo. Ele tenta fazer a gente se preocupar toda vez com alguma outra coisa na fase da nossa vida. Eu lembro quando eu entrei na igreja, uns 10 anos atrás, sei lá, e minha maior preocupação era conseguir uma moto para ir para a igreja. Eu achava que era uma aprovação, gente, para a igreja de bicicleta. Eu ia para aquelas reuniões de oração, 6 horas da manhã que tem lá no templo, de bike, mano. Aí um dia eu parei e falei, Deus, já que não vai vir a bicicleta logo, vamos comigo. Ia cantando, cedinho, cara, um frio da pega, mano, cedo. Ia cantando de bike. E daí eu comecei a parar de me preocupar tanto em conseguir, em crescer, em ganhar. Eu falei, bicho, vamos pegar Deus a sério? Vamos viver com Ele como tem que viver? Vamos tentar a excelência com o Pai? Olha os milagres que acontecem. Eu falo, gente. E é a mesma coisa assim, ó. Essa questão da qualidade de vida cristã, primeiro, e depois você se preocupar com as outras coisas, tem que ser automático na nossa vida. Tem que ser uma parada assim, você não tem que estar... Vocês entendem que vai caminhando junto? É igual um palmeirense ser feliz, é normal. Você entende? É normal, o cristão, ele vive Romanos 12:1, ele é um sacerdote de Deus e as coisas vão bem. Ah, mas tudo é perfeito? Não, quando tem provação, e já tive muita coisa que já passei, assim, coisa de louco. Só que todas as vezes que acontece algo assim, eu firmo com Deus, falo assim, isso aqui é para eu falar um dia para os outros, né? Isso aqui é para um dia eu ensinar na célula, né? Isso aí é para um dia eu falar para o cara lá que está querendo se matar, Falei, então demorou, me ajuda a passar, só não deixa eu desistir, cara. E daí a gente passa junto pelas provações. Tem que ser algo normal, é igual um corintiano é maloqueiro, mano. Cara, é parada mais tchan. Então, tipo assim, esse Romanos 12, antes da gente se preocupar com quanto a gente vai ganhar, com quanto a gente vai crescer, tem que ser algo natural da nossa vida. Tem que ser algo assim que tá acima de todas as coisas. Você já acordou amanhã, você falou, pô Deus, o Mário falou de você ontem, a gente está falando a respeito disso, conexão está batendo em cima, e então, primeira coisa, cara, Deus, velho. E daí, enquanto o pastor Christian orava, mano, eu fiquei muito feliz, porque eu fiquei pensando assim, às vezes na sua vida, você fica falando de Deus, você fica ouvindo a respeito de Deus, e parece que as coisas não acontecem, parece que está muito devagarinho de acontecer, né? Às vezes até parecia que o Satanás favorecia, às vezes até mais uma grana para você, não sei. Só que daí eu fiquei pensando, falei, Deus, eu quero estar preso às coisas espirituais, eu quero estar preso nos seus propósitos. E daí eu fiquei lembrando assim, cara, quanto a gente orava, eu, o Igor, teve uma vez a gente foi para a praia junto, a gente parou na beira do mar e ficamos tocando violão junto com outros amigos, e quanto que o pastor Christian orava e clamava por nós, e eu fico vendo assim, cara, Deus, as coisas estão acontecendo. Onde que o Igão está com a D, mano? Sabe? Olha o que Deus fez na minha família, enquanto vocês oravam a respeito de família, né? Sendo restauração das famílias, que os pais voltem para casa, que os pais voltem aos filhos que eles largaram. Isso aconteceu comigo. Então, as coisas não são em vão. Você se dedicar a Deus de uma forma extremamente séria, não é em vão. Pode ser que no momento vai parecer que não, mas tenha fé, tenha bom ânimo, persevera. E a respeito dessa jornada de perseverança, um pouquinho bem rápido assim da minha trajetória. 2006 eu estava visitando a igreja, comecei a frequentar, comecei a participar. Uma outra oportunidade eu conto um pouco do meu testemunho a respeito de conversão e tal, mas na minha vida profissional, em 2006 eu comecei a ir, 2008 eu me batizei, em 2010 eu comecei a achar legal assim vida de pastor, sabe? Mal sabia. Eu comecei a admirar muito alguns pastores, pastor Edson, conheci outros pastores da IPI que eu olhava e falei, cara do céu, esse cara é massa, hein, cara? Que cara educado. O cara eu tinha muitos problemas com álcool. Eu falei, cara, como que esse cara, né, consegue não ficar bêbado, sexta, sábado, domingo?
E comecei a ter certas admirações pela vida dos pastores. E, enfim, falei, cara, como que esse cara não trai, velho? Eu conheço tanto pai, olha o que os pais fazem com as esposas. E comecei a ter certas admirações pela vida dos pastores. E daí, em 2010, teve um recarregando as baterias que Deus chamou um amigo meu para missões. Eu falei, que massa, Deus, você está chamando ele para ir lá para a África. E foi para a África mesmo. Eu falei, que massa que você está fazendo na obra da vida das pessoas. Se o senhor quiser, você pode fazer um dia na minha. Mas leva a galera aí, ó, né? Vai abençoando, levando o povo aí. Isso em 2010. Aí, em 2010 também, depois desse evento, passou um tempo, eu me tornei líder de célula. E até hoje aí nós multiplicamos 7 células. 2010. 2015 e 2016, fui líder da Rede Jovem. 2017, comecei teologia. E 2018, comecei a trabalhar com adolescentes, mano. Aí, faz umas 2 semanas, reunião de segunda-feira lá na igreja com os pastores. Pastor Edson, pastor Gustavo, pastor Alessandro, não sei o que, do presbitério, não sei das quantas. Aí estava eu e o Aurílio sentados na mesa com os pastores, né? Aí eu olhei para o Aurílio e falei, mano, onde que a gente tá, velho? Você lembra o que você me carregava bêbado lá no ângulo? Você me lembra? Ele era safado, ele me batia, mano. No outro dia eu acordar dolorido, só que não acordava, né? Misericórdia de Deus se renovava e as dores sumiam. Mas aí eu fiquei pensando o seguinte, cara. Deus pode fazer na sua vida, assim como Ele fez na minha também. Começar hoje um processo de você começar a achar legal, de repente, o cara tocando e cantando e se esgoelando. Você pode começar a achar legal a vida do pastor. Você pode começar a liderar uma célula. Deus pode fazer, assim como na minha vida está vindo fazendo. Devagar, com processo. Ou Deus pode fazer simplesmente assim, ó, bora. Vamos. Levanta. Tenha coragem. Como Ele fez também com meu amigo lá para ir para a África. O cara foi, Deus chamou, ele orou, falou com a família achou que ele estava ficando doido. Depois de um tempo, a família viu que era aquilo mesmo que ele queria para a vida dele, o cara foi. Está dando fruto para caramba, manda foto e tal, a gente acompanha. Como que é bom quando a pessoa obedece, como que a pessoa evita sofrimento. E Deus, Ele é compreensivo, muito paciente. Pensa num Deus bonzinho, cara. Só que está lá em 2 Timóteo 1,7. Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Então assim, cara, seja sábio quando Deus te chama. Não seja covarde. Pode ser muito sincero. Deus, eu estou morrendo de vergonha, cara. Deus, eu estou morrendo de medo. Pastor, Deus, estou com medo de chegar lá no pastor e falar assim, pastor, Deus está me chamando para a obra. Eu quero tentar começar a trabalhar nisso. Estou morrendo de medo dele já me colocar lá na frente para dançar lá e pregar. Cara, não tenha medo. As coisas vão acontecer. A capacitação de Deus vai vir sobre a sua vida. Mas não seja covarde, porque senão você perde tempo. Eu vejo pessoas também que, na nossa época, foram atrás de outras coisas profissionais, e o cara era um referencial, velho. E tipo assim, hoje eu vejo o cara não faz mais nada. Ele voltou e tal, e daí não, parece que perdeu o tempo do cara, foi atrás só de profissão, trabalho, dinheiro, profissão, trabalho, dinheiro, e Deus tinha um propósito, um chamado para ele. Então não seja a pessoa que perde o chamado, que perde o tempo. E a respeito da profissão, apesar de eu ter me dedicado, estar cada ano, como eu falei, comecei na igreja, comecei a fazer isso, comecei a estudar, a minha empresa tem crescido sim, a cada ano, 32%. Desde quando eu comecei a marcar certinho, uns 4 anos atrás. Comecei a me dedicar muito a Deus, comecei a me dedicar à célula, às pessoas, a estudar mais da palavra, e a empresa está crescendo. Então, cara, é uma consequência. Não adianta pode ter caso de, sei lá, do Silvio Santos, não sei, que o cara acerta e está ficando milionário. Só que, cara, o cara tem a paz. Será que se você tiver todo o dinheiro que você quer, você vai ter a paz de estar cumprindo o seu propósito? E outra coisa, dinheiro não é coisa do diabo. Eu busco muito isso, sabe? Minha empresa cresceu 32%, eu coloquei como meta esse ano mais 32% de faturamento e produção.
E daí eu falo para Deus, Deus, eu quero crescer mais. Eu quero crescer mais. Eu quero abençoar mais pessoas. Eu quero semear mais no reino. Eu quero quando chegar o cara, igual esse dia eu passei na rua, tinha um maluco ali no meio da rua, assim, vendendo chiclete. Aí eu passei, ele falou, tudo bem? Você não compra um chiclete? E todo mundo passava reto, né? Pá, eu falei, mano, chiclete, velho. Aí eu falei, o que você está vendendo? Ele falou, não, estou vendendo chiclete. Minha esposa está ali com a minha filha e tal. Eu falei assim, dá um chiclete. Ele devia então pro cara, né? Aí ele parou e fez assim, tipo, falou, obrigado, hein? E ficou travado, né? Aí eu falei assim, cara, obrigado não, velho. É o mínimo que eu posso fazer para te ajudar, mas que Deus te abençoe. Comecei a falar um pouquinho de Deus para ele. O cara ficou chapado, assim, ó. Tipo assim, velho, chiclete mais caro, acho que ele vendeu naquele dia. E, então eu falei assim, Deus, eu quero dinheiro, não para poder comprar as pessoas, mas poder usar o dinheiro como um acesso às pessoas. Porque se o cara estiver morrendo de fome, o cara te bater na sua casa, não estou falando para liberar geral, tenha sabedoria, tá? Não vai abrir lá e colocar a pessoa, fala, não mãe, eu vi lá que é legal dar comida para quem está no meio da rua, tua mãe te bate, velho, arrebentar você no pau. Tenha sabedoria, tenha direção, tenha sensibilidade do Espírito Santo. Porque assim, o cara está morrendo de fome, o cara está morrendo de sede, ele chega para você e fala assim, me dá um copo d'água, você fala assim, eu não tenho água aqui em casa, tem água na geladeira, mas eu não quero te dar, eu quero te dar Jesus. Mano, dá um copo d'água para o cara, compra um refrigerante de repente para o cara na rua, uma água, um suco, e daí você fala assim, cara, gostou, beleza, matou a sede, mas deixa eu te falar, tem um Deus que te ama. Então usar o quê? O dinheiro para acessar as pessoas, o dinheiro para abençoar, para levar uma cesta básica. Talvez você não consiga entrar dentro de alguns lugares, mas Deus, eu tenho usado isso também para mim. Falei, Senhor, eu quero crescer nessa cidade. Eu quero que minha empresa seja conhecida como empresa que trabalha com excelência, que tem pessoas com responsabilidade. Para quê? Para eu poder começar a acessar os arquitetos aqui da cidade. E eu tenho conseguido, sabe, de chegar para o cara, trocar uma ideia. Aí os caras começam a ter fidelidade, mandar serviço para a gente. E daí eu, tipo assim, cara, eu quero você porque você é responsável. Todo mundo fala que vai vir tal dia e não vem, e você vem. Então começa a ganhar o cara. Tem um fornecedor meu, o cara é muito rico, velho. O cara é muito rico. E daí o cara começou a me perceber, comecei a comprar com ele. E passou um tempo, o cara começou a perceber. Aí eu vi que um dia ele me chamou pelo nome. Ô, Mário, obrigado, precisando, estamos à disposição. Eu falei, cara, um dia eu vou... E estou trabalhando nisso. Tentando me aproximar mais desse cara, porque ele é um grande empresário, às vezes as outras pessoas não conhecem, mas um dia agradecer a ele, falar, cara, já fiz isso outra vez, mas assim, obrigado pelo material que você fornece, seu material é de excelente qualidade, e eu quero te agradecer pelo seu comprometimento de sempre entregar certo. O cara parou e falou, cara, que bom ouvir isso, porque a gente investe tanto, a gente paga tanto motorista, a gente compra caminhão. Eu falei, isso, Deus, me dá acesso a ele. Um dia eu chegar e falar assim, cara, a sua excelência é coisa de Deus, viu? Parar, olhar e eu, meter Jesus lá na família dele, para ele, para a filha, para a esposa. Então, assim, cara, essa visão de empresa, de dinheiro, de reino, ela tem que caminhar alinhada, ela tem que caminhar junta, com um só propósito, que é buscar acessar as pessoas, que é buscar conhecer mais pessoas para poder anunciar Cristo. Estão entendendo? E, para finalizar, eu queria deixar o segredo para você não errar. Isso é poderoso, hein, velho? Isso aqui você vai mudar de vida. E eu fiquei pensando, Deus, é muita informação, é muita coisa para falar. Só que como que o pessoal pode estar tendo uma direção clara da vida profissional, ministerial, o chamado? O que eu falo para eles? E Deus ministrou bem forte no meu coração, assim, cara, eles precisam só ser um pouco mais amigo de Jesus. Ele precisa só disponibilizar um pouco mais o ouvido, para eu falar onde é para ele, o que é para ele fazer. Ele só precisa de uma calma mais no coração, e estar mais perto de Jesus, ao ponto do cara falar assim, cara, tem uma ideia de abrir um negócio em Dourados que não tem. Você, fica rico, sei lá. Ou você ser capacitado por Deus no seu trabalho, começar a fazer as coisas com tanta excelência, e ser promovido, de repente, para ganhar mais, para ajudar mais as pessoas. Então falta o quê? Intimidade, cara. Não que você não tenha, mas ao ponto dela começar a interferir na sua vida profissional,
Ao ponto de você chegar na segunda-feira, bom dia, fala, bom dia, cara. O que foi? Mano, estava com Deus o final de semana inteiro, velho, que coisa gostosa. Bom dia, chefe. Que Deus abençoe sua semana. E não aquele desgraçado, paga pouco, mixaria, vagabundo. Entendeu? Ao ponto de Jesus estar tão presente, andando tão de mão dada, que na hora de ser promovido lá, quem que vai ser promovido? Vai ser você. Por quê? Porque você é mais competente, porque você é mais responsável, porque você chega antes, porque você é educado. Então, estar abraçado tanto com Jesus, ter tanto de Deus na nossa vida, ao ponto dessas coisas profissionais começar a ser refletido em nós, ao ponto de Jesus começar a passar a linha profissional e começar a alcançar também o seu chefe, a sua chefe, os seus funcionários talvez, ou os seus amigos da faculdade, se você ainda estuda, mas ao ponto do quê? Cara, a excelência de ter conhecido Jesus e de andar de mão dada com Ele, começar a invadir a esfera profissional da sua vida, o seu estudo e tudo que você tem feito. E enquanto o povo vai tocar essa música, eu queria estar aqui orando por vocês. No final eu vou estar clamando aqui para que Deus nos direcione vocês, para que vocês sejam prósperos, para que vocês tenham sabedoria em lidar com as oportunidades, que vocês tenham sabedoria em lidar com o dinheiro, em poder estar crescendo como empresários, como pessoas, acima de todas as coisas, como cristãos. Que Deus levante, em nome de Jesus, pessoas que amam Ele muito além do que o dinheiro. Pessoas que tenham sabedoria para lidar com o dinheiro, que entendem que uma cesta básica, levada lá numa vila, na quebradeira, pode te dar acesso ao coração de uma família. E que você pode levar o evangelho para essa família, porque você tem a grana para levar lá. E que também pessoas tão apaixonadas por Deus, que se a coisa não estiver boa, se a grana não estiver no bolso, estiver aqui para oração de bike, vai louvando, vai glorificando, vai agradecendo. Amém?